Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estou agradecido a Deus por receber dele a oportunidade de falar mais uma vez com você. Hoje, no programa Palavra de Fé, nós estaremos desenvolvendo o seguinte tema: não brinque com o pecado. Eu quero mostrar, baseado na história de Sansão, que não vale a pena brincar com o pecado, porque o pecado mata. Venha conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler no livro do Juízes, capítulo de número 14, os primeiros 3 versículos. Diz assim: E desceu Sansão a Tima, e vendo em Tima uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-a a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tima das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Pois bem, baseado nesse texto, eu quero falar sobre a história de Sansão. O tema da nossa mensagem será: não brinque com o pecado. Isso mesmo, o tema será: não brinque com o pecado. Eu vejo nesse texto, na história desse brilhante homem, que recebeu de Deus uma força sobrenatural. Ele foi juiz dos hebreus, dos israelitas, no período dos juízes. A monarquia ainda não havia sido instalada e ele era um dos juízes. Um homem que recebeu a graça do Senhor de ser nazireu de Deus, ou seja, um homem separado, um homem consagrado que possuía a graça do Senhor para dirigir seu povo. Mas ele não teve a prudência necessária de valorizar, inclusive, aquilo que Deus havia dado a ele. E ele vai perder muitas coisas, inclusive a vida, por causa do pecado. Por isso o tema: não brinque com o pecado. O versículo que li, os 3 versículos que eu li, você vê ele tendo o primeiro prejuízo. Qual é o primeiro prejuízo que eu quero destacar dentro dessa mensagem? Ele vai perder, em primeiro lugar, a confiança dos seus pais. Por quê? Porque ele, muito embora sabedor de que a lei do Senhor proibia que um homem hebreu casasse com uma mulher que não fosse hebreia, e pior, ele se afeiçoou a uma mulher que era dos seus inimigos, dos filisteus. Ele que foi levantado para combater os filisteus, agora quer casar-se com uma mulher dos filisteus. E os pais tentam convencê-lo de não fazê-lo, e ele não se deixa levar pelo conselho dos seus pais e perde a confiança dos seus pais. Por quê? Porque ele acaba casando com essa mulher e tudo que começa errado, qual é o final? Errado. Não dá certo. E esse casamento não deu certo. Por quê? Ele casou-se com uma mulher que não era uma mulher preparada por Deus. Mas aí, a sua história segue e ele vai perder uma segunda importante coisa que todo homem, seja de que natureza a sua atividade foi, precisa ter muito cuidado. O capítulo 16 de Juízes diz assim: E foi-se Sansão a Gaza, uma outra cidade dos filisteus, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Como o casamento já não tinha dado certo, agora o que ele faz? Ele vai a uma outra cidade, por nome Gaza, uma das cidades importantes dos filisteus, e ele vê uma mulher, Dalila, uma belíssima mulher, só que ela era prostituta.
E ele começa, fora do propósito de Deus, a se relacionar com essa mulher. E aí ele vai perder a segunda coisa, que o pecado tira de nós. O que é? O autodomínio. Perdeu primeiro a confiança dos seus pais, agora ele perde o autodomínio, porque um homem de Deus, que era nazireu do Senhor, consagrado, santificado por Deus, está se prostituindo com uma mulher dos seus inimigos. Queridos, você que está ouvindo o programa Palavra de Fé, eu sei que o pecado, as suas consequências são nefastas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, eu quero deixar um conselho para você, baseado na história, na experiência de Sansão. Não brinque com o pecado. Porque se você brincar com o pecado vai com certeza trazer consequências irreparáveis para a sua vida e para a vida da sua família. E aqui nós encontramos esse homem chamado Sansão perdendo o rumo da vida. Primeiro perde a confiança dos seus pais, agora já perde o autodomínio, porque ele vai se relacionar com a prostituta. E ele era um homem que guerreava. Tanto é verdade que numa ocasião, com uma queixada de um jumento, sabe o que é isso? Com a cabeça de um animal, ele matou 1000 homens dos filisteus. Era um guerreiro, um homem imbatível, um homem que tinha uma força tão grande que ele conseguia arrancar portões dos seus portais e tirava como se estivesse pegando um pedaço de lata qualquer. Tamanha a sua força. Mas os filisteus, percebendo que ele havia fugido do propósito de Deus, o que eles fazem? Eles investem pesado nessa mulher chamada Dalila. E eles compram ela para que ela consiga tirar dele o segredo da sua força. Porque ninguém conseguia parar Sansão. Mas ele estava numa decadência. E aqui nós começamos a ver os degraus, não é? Que vai descendê-lo e levá-lo ao pecado e, consequentemente, à morte. Ele perde a confiança dos seus pais, agora perde o autodomínio. Mas vamos ver uma outra coisa. Depois que ele perde a confiança dos pais, perde o autodomínio, o versículo de número 16 disse assim, ó. Eu quero ler o 15, diz assim: então ela disse, quem disse? Dalila, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Primeiro, quando ela perguntou, ele diz, olha, se você pegar cordas, né, e me amarrar com elas, as minhas forças se vão. Depois ele disse, se você pegar vimes frescos e me amarrar com eles, eu também perderei a minha força. E ele foi brincando com o pecado. Foi se divertindo com aquela mulher e enganando ela. Mas aqui, veja só, o versículo de número 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias, com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E aí, ele vai abrir o coração para ela. No próximo bloco, eu preciso fazer um intervalo comercial e aí então nós vamos mostrar qual é a terceira perda que esse homem vai ter. Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é? Desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé.
Dando continuidade ao programa Palavra de Fé, no primeiro bloco eu encerrei falando sobre a terceira perda de Sansão. O tema da nossa mensagem é: não brinque com o pecado. E o versículo que eu li diz que ela foi molestando ele, foi tentando tirar dele, porque ele tinha dito, né? Me amarra com cordas e eu serei um homem como qualquer outro. E foi brincando. Agora aqui, depois de muito insistir, a sua alma se angustia até a morte. E o versículo 17 diz assim: e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado o meu cabelo, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria-me com todos os demais homens. Ele vai perder, sabe o quê? A sua condição de nazireu de Deus. Ele perde a condição de ser homem de Deus, consagrado por Deus, porque essa era a verdade. O segredo da sua força estava no seu cabelo. E agora ele fala para uma prostituta que o seu cabelo era a sua força. O nazireu não podia cortar o cabelo e, além disso, também não podia tomar vinho, não podia beber vinho. Outras coisas o nazireu não podia fazer, mas isso basicamente mostra que ele era um homem separado por Deus. Mas aí veja só o versículo 18. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. E ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Isso. E chamou os homens e rapou-lhe as suas 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Aqui está a quarta coisa que ele vai perder. Primeiro, perdeu a confiança dos pais. Segundo, autodomínio. Terceiro, perdeu a condição de nazireu. Agora vai perder a força. Perdeu a força, porque o seu cabelo foi rapado, a sua cabeça foi rapada. E aí, quando a sua cabeça rapada, ele dormindo sobre o seu colo, o colo de uma mulher. E o que acontece? Ela chama: Sansão, aí vem os seus inimigos. Olha só o versículo de número 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Queridos, é muito triste essa história, mas ela é o retrato verdadeiro e fiel de muitas pessoas. E eu quero falar com você, homem de Deus, que está me ouvindo. Eu quero falar com você, mulher de Deus, que está me ouvindo. Guarda aquilo que você possui, que é a sua salvação, que é a grande dádiva, o grande presente que Deus deu a você. Não brinque com o pecado, porque o pecado, ele mata, o pecado destrói, o pecado arrebenta com a vida das pessoas. Quantas pessoas que tinham uma família maravilhosa e hoje estão com a vida toda atrapalhada. Por causa do quê? Por causa do pecado. Quantos homens, até pastores, infelizmente acontece, padres, pessoas que são chamados para dar exemplo e de repente ele perde totalmente o rumo e o que ele faz? Faz como Sansão. Se envolve com aquilo que não se deve envolver e quando menos espera, já perdeu a presença de Deus. E aqui o texto diz que Sansão, enganado, porque ele não sabia, porque estava dormindo, que sua cabeça tinha sido rapada. Quando ele acorda e, confiante de que faria como fez das outras vezes, ele chega à conclusão de que ele havia de fato pecado. E aí os homens amarram ele, porque ele já não tinha mais força. Amarram ele, sabe o que faz? Leva ele para a moenda, para malhar, para moer trigo, como um animal, um guerreiro, um campeão, um homem de Deus, um nazireu do Senhor, agora está nas mãos dos filisteus. Mas eu quero te mostrar a quinta perda dele. Sabe qual foi? Na quarta, ele perdeu a força. A quinta, ele sabe o que perdeu?
Perdeu a visão. Porque veja o que vai acontecer com ele. O versículo 21 diz: então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. É isso. Ele foi moer. Havia um processo de moedura naquela época. Colocava-se uma grande pedra com a haste e ali homens começavam a fazer com que aquela pedra moesse ou triturasse todos os grãos que ali eram colocados. Foi trabalhar de escravo por um povo que era seu inimigo. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, como eu já disse, ele destrói. Por isso que o tema da mensagem é: não brinque com o pecado. Agora é um homem sem visão. E eu quero me ater a isso, porque ele perdeu literalmente a visão. Ele deixou de enxergar, mas permitam-me usar isso aqui como figura do que pode acontecer conosco hoje. Há muitas pessoas que perderam a visão espiritual. Até enxergam fisicamente, mas não enxergam mais espiritualmente. Não conseguem mais ver a glória de Deus, não conseguem mais ver o poder de Deus, não conseguem mais ver as coisas pela perspectiva da fé, porque está cego, está sem visão, perdeu aquilo que de mais precioso ele podia ter, que é a sua visão. Queridos irmãos, vamos pensar no que nós estamos ouvindo, vamos pensar, vamos meditar sobre essa passagem, ela é muito séria. E eu quero fazer mais um intervalo comercial e na sequência eu vou mostrar as 2 últimas perdas desse homem. Um momento só e nós já voltamos para concluir esta mensagem. Não brinque com o pecado. Concluindo a mensagem que nós estamos desenvolvendo no programa Palavra de Fé, nós estamos falando sobre não brinque com o pecado, mostrando a história de Sansão. E eu já mostrei as 5 perdas que esse homem teve por causa do pecado. Ele perdeu o autodomínio, primeiro ele perdeu a confiança dos seus pais, perdeu o autodomínio, perdeu a condição de nazireu de Deus, perdeu a força, perdeu aqui, eu encerrei o 2º bloco falando sobre a perda da sua visão. Mas ele vai perder uma 6ª coisa. Qual é, pastor? O versículo que eu acabei de ler mostra, ele perde a liberdade. É isso mesmo. O versículo que diz que ele foi preso, eles não só arrancaram seus olhos, como fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Foi para a prisão e, acima de tudo, trabalhar enquanto estava preso. Perdeu a liberdade. É tão triste a gente olhar para esse ângulo e ver um homem de Deus que poderia estar fazendo o seu papel, perdendo agora a liberdade. O versículo 22, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. E pior, ele não só perdeu a liberdade, como vai se transformar em chacota, vai se transformar em palco de espetáculo para os filisteus, os seus inimigos. O versículo 23 diz, então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam, nosso Deus, com minúsculo, não é o Deus verdadeiro, o Deus deles, um Deus criado por homens, o Deus Dagom, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus com minúsculo, porque diziam, nosso Deus nos entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram, chamai Sansão, para que brinquem diante de nós.
e chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Faziam chacota, brincavam, divertiam, mas pelo menos uma coisa Sansão tinha: conhecimento do Deus que ele servia. Ele sabia que tinha errado, ele sabia que tinha pecado, e ele não reclama, ele não murmura, porque ele sabia que ele teve todas as oportunidades e ele não soube aproveitar. E o que ele faz? Ele ora a Deus. Ele fala: Senhor, eu errei, mas eu quero apenas fazer a Ti um só pedido. Não faço mais nenhum, apenas um pedido. Eu quero que o Senhor me devolva a força. Devolva a força que eu sempre tive, para que eu possa, acima de tudo, glorificar o Teu nome entre esse povo. E olha só o que está escrito. Olha o que está escrito em Juízes, capítulo de número 16, o versículo de número versículo 26. Disse assim Sansão ao moço que tinha pela mão: guia-me para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, todos. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres. Sabe quantos? 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim, esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E ele abraçou-se, pois, versículo 29, abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. Colocou uma mão numa coluna, a outra na outra, e começou a fazer força. O versículo de número 30 diz: e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Qual foi a 7ª coisa que ele perdeu? Perdeu a vida. Muito embora, morreu glorificando o nome do Senhor, porque Deus ouviu a oração dele. Muito embora ele tivesse pecado, Deus devolve a força a ele, e ele destrói aquela casa. Eu fico pensando naquela cena, aquele povo brincando, divertindo, ridicularizando o servo de Deus. Quando ele colocou a mão numa coluna, a mão na outra, eles deviam dar gargalhadas de ver ele fazer aquilo. Mas, para surpresa deles, Deus havia devolvido a força a Sansão. E aquela casa, que era sustentada por aquelas 2 principais colunas, veio abaixo, matando toda aquela gente. Queridos, essa é a história de um grande homem, um homem de Deus, um príncipe que brincou com o pecado e morreu, justamente porque não levou a sério aquilo que Deus havia dado. A mensagem que eu deixo a você é essa: não brinque com o pecado, cuide bem daquilo que Deus te deu, cuide bem da sua vida, cuide bem do seu casamento, querido. Você que é casado, cuide bem da sua vida espiritual em todos os ângulos, em todos os aspectos. Você que é solteiro, não brinque com o pecado, porque o pecado é, na verdade, algo que leva-nos à morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos orar, pedindo para Jesus nos guardar e que a gente não venha perder o que Sansão perdeu. Falemos com o Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, acabamos de ministrar uma palavra, Senhor, aos corações dos ouvintes do programa Palavra de Fé. Nós falamos sobre Sansão, Pai.
Mostramos aqui as 7 perdas que ele teve por causa do pecado. Senhor, que essa história possa servir de advertência para mim e para todas as pessoas que estão me ouvindo, Senhor. Guarda-nos, livra-nos, Pai. Não permita que nós tenhamos as perdas que este homem teve, Pai. Olha para esse homem que está no pecado e que está me ouvindo. Ajuda ele, Senhor. Ajuda ela a recobrar os sentidos, os ânimos, enquanto podem, Pai. Se a sua visão está atrapalhada pelo pecado, que o Senhor devolva a visão a esta pessoa, para que ele possa enxergar a necessidade de arrependimento e, acima de tudo, Pai, que ele possa voltar a ter a Tua presença. Ajuda, Senhor, a cada um de nós, guarda a nossa alma para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha falado com você. Hoje a mensagem foi forte. Falamos sobre essa questão de brincar com o pecado. Tenha cuidado. Deus quer que você guarde aquilo que você recebeu do Senhor, que é a sua salvação. Eu quero aproveitar o momento para me despedir de você e desejá-lo uma semana maravilhosa, que a bênção do Senhor possa alcançar a sua vida e a vida da sua família. Lembre-se, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.